existe um assunto, Pedro, que está movimentando a indústria automobilística no Brasil. É uma decisão que pode ser tomada ainda hoje pela CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, relativa à redução de tarifas de importação de kits. E essa redução seria para 5% e 10%, respectivamente, dos kits CKD e SKD para a montagem de veículos eletrificados no Brasil. Essa reunião acontece hoje em Brasília. De um lado está a montadora chinesa BYD, que investe na fábrica de Camaçari, na Bahia, e de outro lado, a Anfávia, a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, e 4 montadoras que vieram a público se manifestar contra essa medida: Stellantis, General Motors, Volkswagen e Toyota. A gente vai conversar aqui agora na Rádio Bandeirantes com um dos lados dessa história, com o vice-presidente sênior, head comercial e de marketing da BYD Auto Brasil, Alexandre Baldi. Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Queremos ouvi-lo a respeito dessa questão e qual é a posição da BYD a respeito dessa decisão que deve ser tomada ainda hoje pela CAMEX. Bem, bom dia a você, bom dia Pedro, bom dia a todos os ouvintes. Nós que agradecemos a oportunidade de sermos ouvidos. É uma questão aí de tarifa que pode, de alguma forma, trazer prejuízo para determinada montadora ou as outras montadoras? O que está por trás dessa discussão aí, Baldi? Conta pra gente. Pedro, vamos esclarecer para o ouvinte poder compreender qual que é o tema. Uma montadora, ela monta um conjunto de partes e peças que ela pode produzir internamente ou comprar de terceiros. Para você fazer uma fábrica de automóveis, são investimentos vultuosos e certamente existem etapas de transição. E o que a BYD pediu ao governo brasileiro e ao governo do estado da Bahia quando comprou uma planta industrial da Ford que estava abandonada por cerca de 300 milhões de reais há quase 2 anos, de que nós pudéssemos ter uma etapa de transição, de a partir de julho de 2025 até julho de 2026, pudéssemos ter a etapa de regime de fabricação SKD. E o que representa isso? Existe um percentual de componentes locais menor, onde você, ao invés de importar o carro pronto, como nós fazíamos até o presente momento, você importa um kit e agrega aqui no mercado brasileiro componentes locais, pneus e partes e peças de componentes. Então, é uma obrigação contratual com o estado da Bahia que haverá componentes locais baianos e haverá componentes locais brasileiros. Em 12 meses, como eu lhe disse que é transição, esse regime de SKD passará a ser uma fabricação local. Quer dizer que o número de componentes percentuais de partes e peças que serão utilizados para a fabricação de um carro, ele é elevado a ponto de que, na norma, é considerado uma fabricação local. Por isso que não é nada anormal, não há perca para absolutamente ninguém e somente no caso de uma negativa que a BYD hoje já investiu no Brasil até o presente momento na fábrica cerca de 2 bilhões de reais materializados. Como que eu posso ter o mesmo número de imposto de importação para trazer um carro pronto, como eu teria para trazer um kit onde eu tenho investimento de 2 bilhões, onde eu tenho empregos que estarão lá de brasileiros que participarão desse processo de fabricação via SKD para poder cumprir essa etapa de fabricação. Alexandre Baldi, vice-presidente sênior e head comercial e de marketing da BYD, ao vivo aqui conosco. A BYD, Alexandre, emitiu uma nota oficial muito forte a respeito dessa questão. Ela começa dizendo que a BYD está sendo atacada por concorrentes obsoletos e termina dizendo o seguinte: porque se os dinossauros estão gritando, é sinal de que o meteoro está funcionando. Por que esse tom aqui no comunicado oficial do BYD ao se referir às outras montadoras que operam no Brasil, Alexandre? Veja, porque consideramos inacreditável, num regime de fabricação, quando você avalia tecnicamente e operacionalmente, o pleito normal. E o que foi se feito ao longo dos últimos dias, onde reúne-se um número de montadoras, que eu considero que são os barões, né, estrangeiros, porque não há indústria nacional automobilística no Brasil, da indústria automobilística que ficou atrasada, que ficou retrógrada, que ficou completamente desconectada do resto do mundo. Porque se você observa um carro hoje de uma marca americana,
O carro feito no Brasil, vendido para os brasileiros, é diferente do que é vendido em solo americano. Da mesma forma como o europeu. Quando a BYD veio para o Brasil, nós lançamos o BYD Dolphin, foi uma revolução. Nós obrigamos certas marcas a reduzir até R$ 100 mil o valor de um carro. E aí, como que você pode imaginar que há uma margem de lucro para poder reduzir o preço de um mesmo carro, que não houve nenhuma mudança técnica, nenhuma mudança de componente, nem de acessório, de R$ 100 mil? Quer dizer, isso é um tapa na cara do consumidor brasileiro que está cansado de comprar um carro, né, que é ultrapassado, que é sem nenhuma inovação e tecnologia e caro. E aí, quando nós trouxemos inovação, tecnologia e, sobretudo, preços acessíveis com o que há de melhor no mundo, e, sobretudo, com uma nova tecnologia, que são carros, né, de novas energias, carros super híbridos ou elétricos, isso assusta porque os concorrentes não conseguem competir com o mesmo nível de qualidade, de inovação, de tecnologia e, sobretudo, de competitividade. Qual é o risco que o consumidor corre em meio a esse conflito? Aumentar o preço de alguns veículos, ter um carro menos competitivo daqueles que são montados aqui no território nacional e tem mais tecnologia? O que se vislumbra dessas possibilidades, Alexandre Baldi? Pedro, é a continuidade de uma indústria atrasada, de uma indústria obsoleta, de uma indústria que não entrega para o consumidor brasileiro os mesmos produtos que entregam em outras partes do mundo por preços exorbitantes. Então, isso é um tapa na cara do consumidor brasileiro que continuará sendo refém, certo, dessa indústria que sempre se protegeu, que sempre se escondeu atrás de uma associação, buscando benefícios tributários, sem evoluir, sem inovar, sem trazer tecnologia e, especialmente, sem trazer acessibilidade, porque hoje você considera o mercado brasileiro, né, o carro que a gente hoje compete com o carro popular, é completamente diferente, destoa na inovação e na tecnologia e, sobretudo, na economia. Então, as pessoas têm percebido, dado ao sucesso da BYD, de que a inovação e a tecnologia, elas estão embarcadas num carro que tem preço acessível. Alexandre Baldi, deixa eu, antes da gente seguir na nossa entrevista, contar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que, claro, nós entramos em contato com a Anfávia, oferecendo o mesmo espaço aqui para as montadoras, para a Associação das Montadoras, das Fabricantes de Veículos Automotores do Brasil. A Anfávia disse que só vai se pronunciar depois que sair a decisão da Camex, que pode ocorrer ainda hoje. Alexandre Baldi, caso a decisão da Camex seja contrária ao pleito, aos interesses da BYD, que tipo de reflexo pode haver na operação da montadora chinesa no Brasil? Olha, eu não posso acreditar que o governo, sofrendo essa chantagem da Anfávia, e que até foi impressionante, uma carta já de exposição das próprias empresas, porque todas elas passaram pelo mesmo regime de transição na fabricação, quando trouxeram para cá e quando assim se instalam em outros países, para que pudesse evitar a vinda de novos investimentos, a vinda de tecnologia e inovação e, sobretudo, né, numa nova era da indústria automobilística. Então, eu não posso, como brasileiro, e aí eu lhe digo assim, como cidadão brasileiro, acreditar que esse tipo de chantagem vai ser vencedor nesse debate. Porque quem perde é o consumidor, quem perde é o Brasil, que pode evitar com que a escala de investimentos, que pode evitar com que a possibilidade do avanço na tecnologia e na inovação na indústria automobilística, aqueles que nos ouvem, que estão no carro nesse momento, olha em volta do seu carro e convido a entrar dentro de um carro da BYD para vocês perceberem a diferença da tecnologia e da inovação no seu direito de ir e vir ao custo mais acessível. Então, o que está em jogo nesse momento é o respeito ao consumidor brasileiro para dar democratização ao acesso ao que há de mais moderno no planeta aqui no Brasil, para ser fabricado aqui no Brasil. Baldi, para deixar claro, qual que é a demanda da BYD nesse momento para o governo federal? A redução, Pedro, do tributo para que nós não importemos o carro pronto. Para que nós importemos por 12 meses, como eu digo aqui, um regime de transição. Por 12 meses para que a gente importe um kit, onde tem lá hoje já materializado R$ 2 bilhões de investimentos na Bahia, na cidade de Camaçari, numa fábrica de uma antiga montadora que foi para a Argentina e que estava abandonada, e que a BYD comprou, investiu e investe, e que neste momento pede essa transição para que possa montar, trazer kits aonde tem emprego, aonde tem brasileiro que vai fabricar e aonde tem investimento para que a gente possa permitir que
ao fim desses 12 meses, a fabricação local seja atingida aqui em solo brasileiro. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o cronograma e a previsão de prazo com que a BioID trabalha para que o primeiro carro saia já da montadora na cidade de Camaçari, Aldir? O nosso cronograma é imediato, é na perspectiva de que, havendo essa aprovação, os kits que importamos estão chegando nos portos brasileiros. Quer dizer, há necessidade de que a gente aguarde essa aprovação para que a gente possa desembaraçar de acordo com a norma aduaneira, com a regulação brasileira, e que possamos já utilizar no método de fabricação SKD aqui no Brasil, com emprego brasileiro, com investimento brasileiro, já nesse mês de agosto. E que até o mês de julho, esse regime de fabricação será implementado como transição. A partir de julho de 2026, o regime de fabricação é local, é estar no mesmo patamar das outras indústrias automobilísticas. Quantos carros a BYD vendeu esse ano no Brasil, Baldi? Esse ano, Pedro, nós já emplacamos cerca de 58 mil carros aqui no mercado brasileiro. Muito bem. Alexandre Baldi trazendo então para a gente argumentos a respeito dessa discussão que está colocada. Como a Thaís colocou, o espaço está aberto também para a Anfave aqui, para as montadoras que estão do outro lado do polo aí dessa discussão. Alexandre Baldi é vice-presidente sênior e head comercial e de marketing da BYD Auto Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Vamos acompanhar o assunto aí, trazer os desdobramentos aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado a você, Pedro. Obrigado a você, Thaís. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Esperamos que o Brasil possa vencer essa luta.